Várias vezes em que a gente começa uma mensagem e a gente vai como se fosse uma bonita refeição. Começa com a entrada, aí depois da entrada tem um prato bonito, tem um churrasquinho, tem a comida e depois tem a sobremesa. Hoje a gente vai começar na carne já. Então a gente já vai começar no meio do prato. E que coisa boa a gente poder experimentar quando a palavra de Deus fala para o nosso coração. Por isso, eu queria começar te pedindo a abrir junto comigo em Efésios capítulo 3. E a gente poder, desde já, estudar um pouquinho, continuar a estudar o que Deus está falando para a gente através do livro de Efésios. Por isso, só recapitulando um pouco do que aconteceu até aqui, a gente consegue ver algumas coisas que a gente viu nesse livro. A primeira coisa que a gente percebe é que Paulo, escrevendo para os Efésios, para um povo que não era judeu apenas, mas de outros lugares também, ele está escrevendo e nesse momento Paulo passa a mostrar sobre a Trindade, ou seja, sobre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ele começa a ensinar sobre cada um deles e assim começa o capítulo 1. No capítulo 2 então, aliás, no final do capítulo 1, Paulo faz uma oração então pelo pessoal, mostrando o quanto Deus tem cuidado deles e o quanto Ele está feliz. A gente começa então o capítulo 2, mostrando sobre a graça que alcança a minha e a sua vida através de Deus, essa graça maravilhosa que a gente cantou até aqui. E por fim, ele termina como o Roger comentou semana passada, ensinou semana passada, sobre aquela divisão que havia entre os gentios e os judeus já não existe mais. Todos somos um em Cristo. E então a gente chega em Efésios capítulo 3. E como a gente começou falando, a gente já decola direto na carne, nas coisas preciosas do texto. Para isso, eu separei 3 verdades que a gente pode ver nesse capítulo que a gente vai ler logo mais. Essas 3 verdades são simples, mas são profundas para a nossa vida. A primeira dessas verdades é que a história da humanidade, a história do que nós vivemos, não é sobre mim e nem sobre você. A gente se engana às vezes no nosso coração, achando que em algum momento da nossa vida, enfim, nós seremos os protagonistas e quando a gente aparecer, a história vai virar. A verdade é que a história não é sobre nós. Nós participamos da história de um grande Deus. Um exemplo disso, eu lembro quando, em 2012, eu estava indo para o seminário, e até então, desde eu sair da época dos adolescentes, eu comecei a ajudar no Ministério dos Adolescentes. Eu estava empolgado ali, e sempre tinha uma média de 10, 15 adolescentes, essa era a média que vinha. A gente gostava de fazer todo o ministério, todo sábado, quando era a programação no sábado, e eu fui para o seminário então. Indo para lá, no meu coração orgulhoso, eu pensei, o que será então deste ministério sem a minha grande presença? O que acontecerá? Eu lembro que logo depois, 6 meses depois, eu voltei para visitar e vejam só, o ministério tinha decolado de um jeito, que tinha o dobro, o triplo de adolescentes, estava funcionando super bem, tinha ido para a sexta-noite, estava todas as programações acontecendo bem, e que alegria descobrir que eu não tinha nada a ver com isso. Essa é a percepção que a gente tem, que a gente precisa ter, e que Efésios 3 vai dizer diretamente. A história não é sobre nós, mas Deus nos permite participar dela. Nós não precisamos ter um peso de protagonista, porque nós não somos, apesar de que nosso coração orgulhoso, muitas vezes a gente quer ser assim. A segunda verdade é que a vida cristã ela não se atém a momentos de conforto e felicidade. Afinal, as circunstâncias difíceis apareceram para os apóstolos e até para o próprio Jesus, o seu mestre, o mestre dos apóstolos. Como pecadores, nós não merecemos nada. Tudo que vem para nós é pela graça de Deus. A gente merecia o inferno, merecia a condenação, mas através de Jesus nós temos vida. E isso é o melhor presente que a gente poderia receber. Por isso, nós não somos merecedores de conforto diário, apesar de que muitas vezes a gente chora e reclama para Deus, fala, Deus, por que a minha vida não está confortável todos os momentos? Parece que eu tenho sofrimentos. A gente escutou há pouco a história do Ricardo, e o quanto desertos na vida dele transformaram a história da vida dele também. Deus usa essas coisas na nossa vida,
E faz parte, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Também tem momentos alegres, tem momentos difíceis. Deus está conosco em todos eles. A terceira verdade é que nós não podemos controlar as circunstâncias. Nós não controlamos pessoas. Afinal, nós somos seres criados, limitados. Nós estamos dentro da pintura. A gente está dentro da pintura e não com um pincel fora dela tentando escrever a história. Por isso, apesar de que às vezes a gente acha que está com esse pincel, nós não controlamos as coisas. Mas existe alguém que cuida de tudo, alguém que controla. Se essas três verdades estiverem no nosso coração nessa manhã, a gente vai conseguir terminar esse culto glorificando a Deus de uma forma como a gente não conseguiu fazer até agora, talvez. Uma forma mais leve ainda e mais feliz. Como foi especial a gente já poder cantar essas canções agora, com alegria, com júbilo, com emoção. Imagina quanto mais verdade a gente pode cantar quando a gente entender essas três verdades que Paulo fala. Por isso, olha comigo então, capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 1. Diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Ou seja, Paulo está escrevendo para os efésios, os gentios, para esse povo que não era judeu de nascença, e o que ele está escrevendo é algo que eu fiz através de um bonequinho muito simples e que todos vão perceber junto comigo. Este é Paulo. Paulo, ele era aquele homem que viveu por muitos momentos pela lei. Ou seja, viver pela lei naquela época era mostrar o quanto eu seguia plenamente a lei de Deus. Eu não fazia as coisas erradas, eu sempre fazia o certo. Esse era o propósito, uma das finalidades da lei. Botar uma linha e dizer, este é o certo, este é o errado. Quando eu estou no certo, eu obedeço a Deus. Quando eu estou no errado, desobedeço a Ele. E o que todos os homens e mulheres percebiam da época, eles não conseguiam cumprir plenamente a lei. E é por isso que precisava de um Salvador, Jesus, para pela graça libertar eles desse peso. A verdade é que Paulo era prisioneiro da lei. Ele fazia as coisas por uma impressão das pessoas. Como um fariseu, ele mostrava tudo de melhor que ele tinha. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa que não conhece Jesus ainda sobre o Evangelho. É engraçado que geralmente a primeira coisa que a pessoa diz é, você fala então, puxa, eu sou um pecador. Ela fala, não, mas você não é tão mal assim. Fala, você também é pecador. Ela fala, não, eu não fiz tanta coisa errada. E a gente fica nesse conflito, porque você precisa mostrar uma imagem, mesmo sem ter ela, uma imagem de perfeição. Paulo já não estava mais vivendo isso. Paulo, aquele que era fariseu, um dia ele encontrou uma grande luz, e essa luz era o próprio Jesus. E quando Jesus aparece na vida dele, tudo transforma. Paulo não precisava mais ter nenhuma máscara mostrando algo que ele era mais. Ele era pecador, ele sabia que ele não merecia, e era a graça que alcançou ele, que fazia com que ele fosse feliz com Cristo. Apesar desse momento, estar preso. E a gente percebe essas duas coisas. A primeira, ele era um prisioneiro de Jesus, porque ele vivia pela causa de Jesus agora. E era diante dessa luz que ele ia se guiar. E a segunda coisa é que, à medida que Paulo falava de Jesus, ele estava preso fisicamente. O governo literalmente colocava ele numa prisão. E ali, onde ele estava, encarcerado. O texto continua então, a partir do versículo 2, diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Ou seja, o que acontecia naquela época é que os judeus e os gentios é como se houvesse um muro de separação, e foi isso que o Roger ensinou semana passada, que dividia um com o outro. No próprio templo, em todos os lugares, eles tinham uma divisão, eles não podiam estar perto.
Para um judeu, a hierarquia era muito importante. A genealogia, o sangue, ele era muito importante para o judeu. E por isso, imagina a grandeza de Paulo colocar para os gentios, de dizer que eles são co-herdeiros, ou seja, como se fosse uma linhagem junto com os gentios, coparticipantes, coisas que só pelo sangue podia ter acesso, o sangue de parentesco. Agora, o que aconteceu? Foi que através de Jesus, eles estavam juntos. Jesus uniu os gentios e os judeus, para que fossem só um, com Cristo. E é isso que a gente pode viver hoje, essa liberdade que a gente tem, de cantar da maravilhosa graça, que nos alcançou também, não porque a gente merecia, mas porque o amor dele nos alcança. E ele vai falando que deste mistério eu me tornei ministro. Olha comigo rapidamente em Atos capítulo 9, versículos de 15 até o 16. Atos capítulo 9 fala um pouquinho do chamado de Paulo. Atos 9,15 diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Que ministério bonito, né? Sofrer pelo nome de Jesus. Esses ministérios a gente não gosta muito de ouvir falar. A gente não gosta muito dessa história. Mas Paulo sabia para o que ele foi chamado. E com excelência ele desempenhou o seu papel. Ele sabia que ele tinha sido chamado para os gentios, para os reis, para os mais simples, também para os judeus. E um mistério foi revelado para ele, de que os gentios também poderiam ser salvos. E quando ele fala desse mistério, ele fala com alegria. Porque, enfim, tantas e tantas pessoas podem também viver a salvação em Cristo. E ele vai falando quanto muitas pessoas que passaram do Antigo Testamento olhavam para frente uma promessa que elas não tinham muito clara qual que era. Sabia que um dia o Salvador ia mudar a vida de todos. Todas as pessoas do Antigo Testamento olhavam para frente como se fosse uma cruz à frente, ou algum símbolo à frente, e falavam: um dia vai vir um Salvador e vai nos salvar. E enfim, nesse momento, esses homens estavam na história, aonde estava sendo revelado. E eles olhavam, e Paulo olha para trás e fala: tudo que foi caminhando na história se desenhou até aqui, aonde plenamente a gente pode ver a salvação a todos. E é por isso que é tão especial. Paulo, uma pessoa simples, pecador como nós, foi chamado para ser o administrador desse mistério e revelar isso a todas as pessoas. Olha comigo então o versículo 8, dando sequência a isso. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E é perceptível quanto Paulo, em alguns momentos de suas cartas, ele vai descrevendo o quanto ele se considera o menor dos apóstolos, o pior dos pecadores. E a verdade é que desse ministério que ele se tornou, ministro, ele, Paulo, se percebe como o menor dos apóstolos. A gente vê em 2 textos basicamente isso. 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 15. Abre comigo se você tiver a sua Bíblia aí. Versículo 15 diz assim: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa declaração é profunda, porque quando Paulo está falando sobre isso, ele não está falando pensando nas habilidades, nas qualidades que ele tem. Ele tira tudo isso, e o que ele diz é: a nível de pecado, ao que me define como pecador, eu sei aonde eu estou, eu sei quem eu sou. E Paulo entendeu, quando ele via espiritualmente regenerado, ou seja, quando ele entende quem é Jesus, ele se considera o menor.
não com relação só aos apóstolos, não com relação só às outras pessoas, mas com relação ao tamanho de Cristo. É por isso que ele se considera menor. O segundo texto é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. E ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. A percepção de Paulo é que ele não só, agora sendo regenerado pelo Espírito Santo, ele sabia que ele não tinha nada de bom nele, tudo era a graça de Deus. Ele também percebia tudo que ele tinha feito antes e o peso daquilo, de perseguir a igreja e tudo mais. Ele se considerava o menor. Na nossa casa, a gente tem, como todas as casas, o espelho no banheiro. Espelho no banheiro é aquela parte onde a gente revela quem nós somos. Quando você acorda de manhã, você vê quem você é. Logo pela manhã, todo desarrumado, e faz parte. Tem duas luzes no nosso banheiro. Tem uma que eu gosto muito, outra que eu odeio. E eu vou explicar o porquê. A primeira luz é a de cima, ou seja, a luz não rebate tanto no rosto. Então você só vê a silhueta do seu corpo e tal, é mais tranquilo. A segunda, que a Sofia adora ligar aquela luz, é a luz que fica em cima do espelho. E quando liga aquela luz, ela revela exatamente o seu rosto. Eu não gosto daquela luz, porque quando a gente liga aquela luz, eu vejo quanto eu estou ficando careca, eu vejo quanto não está tão bonito mais o rosto, eu vejo as imperfeições da minha face. É isso que a Bíblia faz com a gente. É essa luz direto no rosto e mostra quem a gente é. E cada vez que a gente se aproxima mais da Bíblia, mais da palavra de Deus, a gente percebe quem nós somos de verdade. E o quanto é graça maior ainda, graça maior ainda que nos alcançou. Não pelo que a gente merecia, mas pelo que Jesus fez na nossa vida. Esse espelho revelado no nosso rosto mostra quem nós somos. E era isso que Paulo via. Paulo caminhava tão perto de Deus e cada dia mais perto que ele percebia o quanto ele era o menor de todos. Porque ele via a grandeza de Deus através de Jesus na sua vida. Minha pergunta é: quem você acha que você é? Quem eu acho que eu sou? Merecedor? Grandioso? Bonito? Tranquilo? Sábio? Poderoso? Que a gente possa olhar mais para Jesus, a começar antes de todas essas declarações. O versículo 9 então continua o texto. E esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações em meu favor, pois elas são uma glória para vocês. O que Paulo estava dizendo nesse momento é que existe uma multiforme sabedoria de Deus que faz com que tanto os gentios quanto os judeus possam ser salvos. E o que Paulo também está dizendo é que ele estava preso. E que mesmo fisicamente ele gostaria de estar com aquelas pessoas, ele não podia. E a prisão de Paulo preocupava a igreja. Porque todos os cristãos pensavam, se Paulo sendo Paulo, sabendo o que falar e tudo mais, ele está sendo preso, o que sobra para a gente? A gente precisa cuidar para não falar mais de Jesus, para cuidar de tudo isso. Que Paulo fala é: não desanimem, porque eu estou contente com Jesus. Mesmo aqui dentro, mesmo dentro do cárcere, eu estou contente. Porque Jesus está comigo. E ele vai falando para que o povo não desanime, mas esteja alegre, esteja junto com ele. E reanimando essas pessoas, mostrando a alegria, ele vai falando também sobre a igreja. E quando ele fala sobre a igreja, no versículo 10, mediante a igreja, multiforme sabedoria de Deus. A palavra igreja, ela tem algumas percepções. Ela é uma junção de dois termos do grego que fala eclesia. E a ideia dessa palavra é alguém chamado para fora. Tem algumas explicações sobre isso.
A primeira explicação é alguém que não é chamado mais para viver para si mesmo, mas para os outros. Ele começa a olhar para os outros e começa a cuidar dos outros também. A segunda percepção é alguém que é chamado para fora do império das trevas, não mais dentro do pecado, no lamaçal, mas agora vivendo uma vida com Jesus, na luz. E a terceira é a que a gente começou falando sobre esse culto. Alguém que invade para fora das paredes da igreja e fala do amor de Jesus para as crianças, para os adultos, para as pessoas que ainda não conhecem, chamados para servir fora, onde as pessoas ainda estão em trevas. Esse é o nosso propósito como igreja. São nossas funções como igreja, é o que a gente vive. E pensando nisso, logo depois desses 13 primeiros versículos, o texto continua, indo então para o versículo 14, onde Paulo se coloca de joelhos e começa a orar pelo povo. Olha comigo o versículo 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A primeira verdade é que Paulo retoma as palavras que ele começa o texto. O primeiro versículo de Efésios 3, ele começa assim, por essa razão, ou seja, ele está explicando o que anteriormente foi dito dos gentios e dos judeus. E agora, mais uma vez, Paulo retoma isso e começa uma oração. Paulo, ao orar de joelhos, ele mostra algo diferente. Para o judeu, era natural ele orar em pé. Era comum ele orar em pé e vários deles iam orando, caminhando e tal, para poder refletir algumas coisas sobre o que estavam orando. Quando Paulo se coloca de joelho, ele mostra a grandiosidade de Deus, mas mostra também o quanto ele se humilha diante de Deus para poder se achegar diante do Pai. E a verdade é que a expressão de Pai, ela não é humana. Ela veio de Deus. A primeira expressão de pai, de paternidade, não começa de um pai para com o filho, mas começa de Deus para conosco, o Criador, aquele que fez todas as coisas, que nos deu fôlego de vida. Esse Deus de todo o universo, que com uma oração a gente pode se chegar perto. Eu estou muito feliz que eu estou agora podendo aos poucos descobrir o que é ser pai. Ainda vai chegar esses momentos mais claros. Mas essa percepção de ter um pai, Criador, nos mostra o quanto cada paternidade e maternidade é como se fosse uma parábola viva do que Deus é conosco. Esse amor de pai para um filho, incondicional. Esse amor inerente, que está profundo no coração, arraigado. Esse é o primeiro sentido de Deus para conosco. E é por isso que eu te pergunto, de que maneira você tem se achegado, de que maneira a gente tem se achegado diante de Deus, com um coração humilde, entendendo que a gente não merece. O que eu mais senti essa semana, estudando todo esse texto, é que todas as minhas orações deveriam começar com gratidão e não com pedidos, porque eu já ganhei tudo, o que muito mais eu imaginaria. Tudo o que eu nunca mereci, eu ganhei, é graça. Como é que eu não posso começar as minhas orações agradecendo por esse Deus que deu tudo o que eu precisava? O texto continua, e a partir do versículo 16, a gente vê assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A primeira coisa que Paulo pede nessa oração é por força para os efésios. Força para que eles possam estar arraigados, que Cristo habite no coração deles cada dia mais. Força para que eles possam estar vivendo em amor, vivendo por Cristo e trabalhando por Ele. Pensando nisso, a força dos cristãos, a força de viver dia após dia, uma vida
de acordo com a palavra de Deus, não vem de nós, ela vem do Espírito Santo, que habita o nosso coração, que está dentro de nós, à medida que a gente entrega a nossa vida para Jesus, e Ele se fez morada dentro do nosso coração. Se antes existia um templo ou um lugar específico, um tabernáculo, onde as pessoas tinham que ir para poder adorar a Deus, agora Jesus, através do Espírito Santo, decidiu habitar no nosso coração. E a igreja vai aonde nós estamos. A igreja não se limita mais a um lugar específico, a prédios e tudo mais. Se esse prédio for derrubado, a igreja continua, porque a igreja é você e eu. Nós somos igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo, Ele está dentro de nós, à medida que a gente entrega a nossa vida para Jesus. E isso muda tudo. Muda porque eu continuo sendo igreja aqui e durante a semana, no meio do meu trabalho e na minha casa, em todos os lugares. Eu continuo sendo igreja, eu continuo sendo a habitação de Cristo. Esse é um grande desafio, porque é muito mais fácil, eu posso dizer para vocês, eu ser uma habitação de Jesus aqui dentro e falar para vocês bonito e falar coisas que vocês vão talvez se alegrar e falar, puxa, legal, gostei da mensagem. É muito mais difícil para mim, em momentos onde eu estou na semana, estressado com o trânsito, e eu discuti com todo mundo, eu sempre fico pensando, talvez a pessoa que eu buzinei na minha frente, eu estava estressado, é uma pessoa que depois eu vou encontrar no culto, e vou falar, amado irmão, tudo bem, como é que você está? E quantas vezes eu percebo que no meu coração é difícil, eu ser não só o templo do Espírito Santo, alguém relevante, vivendo com Jesus, aqui dentro, quanto principalmente fora, onde não existe esse padrão de vida. E é onde a gente precisa ser luz. Como nós temos vivido. O nosso desafio maior é amanhã, é hoje de tarde, é saindo daqui e lidando com as circunstâncias que a gente lida semanalmente, com as pessoas difíceis que a gente vai se envolver, com as pessoas que a gente não tem muitas vezes respostas, mas a gente precisa depender de Deus. E é engraçado que apesar de que a gente percebe que Paulo está falando de algo que não pode se compreender, ou seja, Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que não é possível que a gente compreenda. Ele também fala, à medida que eu me aproximo desse Deus e conheço o amor dele, à medida que eu conheça mais e mais e mais esse amor, eu compreendo ele um pouco mais. E é profundo isso, porque compreender é viver junto, é vivenciar junto as coisas com Deus. E quanto mais próximo dele, mais a nossa vida vai fazendo sentido. Por isso, o texto termina, versículos 20 e 21, que dizem assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O texto termina com uma doxologia, esse termo complicado para expressar a magnitude de Deus. O texto fala da grandeza de Deus, e é essa a ideia de doxologia, um louvor à grandeza de Deus. E o texto termina falando isso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que nós pensamos ou pedimos. Ou seja, no meu pensamento limitado, eu posso arquitetar um Deus bondoso, eu posso arquitetar um Deus que é poderoso e tudo mais. Tudo que eu possa imaginar, pensar, forjar, formar, nada chega nem perto de quem realmente é Deus, porque Ele é tão maior, é tão mais profundo, é tão mais largo, é tão maior, que eu não consigo compreender plenamente Ele. Esse é o Deus que nós cremos. Mas a verdade é que várias vezes a gente acaba procurando criar um Deus não verdadeiro, mas a gente cria um que nos parece na nossa mente o ideal. Ou seja, eu coloco Deus numa caixinha e digo, Deus vai ser muito bom, Deus é Deus quando Ele faz as coisas que eu gostaria. Quando Ele responde as minhas orações na mesma semana e tudo mais, Ele é Deus, Ele é bondoso, isso foi Deus que fez. Quando Deus, Ele permite as coisas legais na minha vida, isso é o Deus que está fazendo, é o Deus legal que está fazendo. As outras circunstâncias não é Deus. E a gente coloca numa caixinha.
A gente coloca Deus numa caixinha quando diz, é essa circunstância da minha vida, não tem o que Deus possa fazer. A gente não fala, mas a gente vive dessa forma. Em momentos que a gente perde a esperança, a gente diz, acabou, não tem mais o que fazer. E a gente tenta vários outros recursos antes de se achegar diante de Deus. O que eu estou dizendo através da minha atitude nesse momento é, Deus não é possível, Deus não é capaz de conseguir mexer nisso. O que Paulo termina falando é, Deus é poderoso. Ele é poderoso para me tirar da prisão, mas Ele também é poderoso para me manter na prisão. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. E Ele tem mostrado o seu amor por nós, um poder tão grande, um amor tão grande que a gente não consegue nem descrever. Ele é Deus, Ele pode fazer. A gente precisa crer. Infinitamente maior do que a medida da mente humana, bem como o seu propósito e os seus desígnios que Ele tem para nós. Paulo não estava louvando a um Deus controlado por Ele. Paulo estava louvando alguém que é independente de nós, muito maior. E por causa disso, ele podia dar toda a honra e glória para Deus. Colocar Deus no seu lugar devido, na nossa vida, através de tudo isso. E a verdade é que, bem como os Efésios, nós fazemos parte dessa igreja, que um dia, na eternidade, vai se reunir de todos os povos, nações e eras diferentes, para glorificar a esse verdadeiro Deus. Para terminar essa mensagem, acho que uma das coisas mais profundas para mim desse texto é que Paulo termina, mesmo na prisão, mesmo numa circunstância difícil da vida, glorificando a Deus, colocando Deus no seu lugar devido. E eu acho que é assim que a gente deveria terminar todo o culto. Acho que é assim que a gente deveria terminar todo o devocional, todo momento de estudo da palavra, dando glória a Deus, por quem Ele é. E eu posso dizer que por mim várias vezes não é o que acontece. Eu não presto tanta atenção no texto, eu não estou com o coração tão tranquilo, e eu acabo fechando a Bíblia e deixando essas coisas para lá. O que eu quero te convidar nessa manhã, a que a gente possa terminar esse capítulo 3 de Efésios, onde é a primeira dobradiça do livro, de toda a parte teológica e toda a parte profunda que a gente tem como cristãos. E a partir do capítulo 4, agora a gente vai ver coisas práticas para a nossa vida. Eu queria terminar esse momento como a gente deveria terminar. Cada culto, cada momento, e é o nosso esforço a cada domingo de novo. Dando glórias a Deus, louvando a Ele. Porque apesar das 3 verdades que a gente começou falando, a história não é sobre mim, mas é sobre um Deus poderoso. A vida cristã não se detém só em momentos tranquilos, mas em todos os momentos Deus vai estar conosco. E que nós não podemos controlar esse Deus é tão maior e tem cuidado de nós em todos os detalhes. Que a gente possa terminar esse culto glorificando a esse Deus, colocando a Ele em evidência na nossa vida. E que a gente possa feliz se alegrar. Porque Paulo, mesmo nas circunstâncias em que ele estava, ele reconhecia e percebia que esse Deus era tão maior, que estava cuidando de todos os detalhes. Eu queria terminar com uma última história. Acho que todo mundo tem acompanhado esse momento de vida como igreja. E algumas semanas atrás eu comecei a escrever para Deus. Eu gosto de escrever orações para eu poder lembrar depois. Eu comecei a escrever dizendo, Deus, quando eu cheguei na igreja, as coisas começaram a mudar. Uma pessoa saiu, outra pessoa saiu, outra circunstância mudou, e agora estamos aqui. Um pouquinho antes da gente saber também da saída do Roger e tudo mais, eu e a Sofia, a gente foi agraciado de saber que nós vamos ser pais. E isso foi uma grande alegria para a gente, mas também uma grande preocupação, porque o bebê vai nascer em março, no começo dos ministérios do ano que vem. E o que Deus mais tem falado nas minhas orações, como resposta às minhas orações é, Samuel, tu não ia conseguir controlar nada antes. Eu só quero te mostrar que tu vai continuar a não controlar as coisas. Deixa eu ser Deus na tua vida, na vida da igreja. E eu vou cuidar de tudo, porque eu sou mais profundo, mais largo, maior, muito maior do que você possa imaginar. Quer fazer uma coisa? Me glorifica.
vai aproveitar o seu dia da melhor forma possível. Baixa tua cabeça, ora junto comigo. Deus, eu queria te agradecer, Pai, porque através da tua palavra, através do que a gente vê na vida de Paulo, nós percebemos a tua grandeza. A gente quer terminar esse culto dando glórias a ti. Eu te agradeço porque ao olhar para a minha vida e para as coisas que ainda tem pela frente nesse ano, ano que vem, não tem nada que eu possa controlar, não tem nada que eu possa organizar mais, senão fazer o meu melhor para ti. E por isso, eu te louvo. Porque o Senhor sabe de tudo isso desde a eternidade passada. O Senhor sempre soube sobre tudo isso. O Senhor preparou esse tempo para nós como igreja. E o Senhor está continuando a fazer os teus planos para nós. Eu te agradeço, Pai, porque através de Paulo, de alguns homens assim, a gente ouviu essa revelação de que a salvação também pode chegar até nós. E através disso nós temos uma vida contigo. Não mais tendo que se achegar a um templo específico para te adorar, mas nós sendo a igreja, a gente sendo a igreja viva, para onde a gente vai, a gente te leva contigo, a gente te leva conosco. Eu te agradeço, Pai. Nos permite terminar esse culto dando glórias a ti, sabendo que a gente não merece, que nada disso é um mérito nosso, é tudo graça tua, e como a gente está feliz com isso, porque o Senhor nos deu o que a gente não merecia. O nosso maior problema, ele foi resolvido na cruz. Agora a gente pode viver contente contigo. Te louvo muito por isso. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.